E aí eu aproveito e pergunto, porque no seu casamento, no casamento do Gustavo, nós tocamos uma música sua, que para mim é uma das que eu mais gosto. E até se eu puder falar sobre o processo dela, se lembrar, a Mais Bela Canção, uma das músicas que eu sou apaixonado. Cantei muito na juventude. Se eu puder falar sobre essa música. Essa canção, eu tenho muito carinho por ela, porque ela foi aquela canção que nasceu num momento com Deus, né? Por muitos anos, agora assim, agora nem é assim, mas a segunda-feira de noite, para mim, era o meu tempo com Deus, né? Separado, assim, com Deus. Hoje em dia tá mais, eu tenho tempos separados, mas assim, depende da semana que eu tô. Mas era segunda-feira, era aquela coisa meio que sagrada, então fechava a porta do quarto, violão e tal. E eu estava refletindo exatamente sobre isso, sobre... imagina que tem um hino no hinário cristão, né, no cantor cristão, da Igreja Batista, que é assim, se eu tivesse 1000 vozes, né? Não me lembro nem a letra direito, mas se eu tivesse 1000 vozes... Assim, eu não sei se foi inspiração, foi daí, mas eu fiquei pensando, poxa, Deus é tão grande, é tão maravilhosamente inexplicável, né? Que se eu pegasse toda a humanidade, todo mundo que já viveu e que vai viver, e colocasse o pessoal todo junto, todos os animais, tudo aquilo que tem fôlego, tudo que... Se essas pessoas pudessem aprender uma canção ou emitir um som só, uma nota, né? E aí eu pensei também, se todos os instrumentos, as guitarras, sei lá o quê, os contrabaixos, os instrumentos de sopro, se todas essas que já existiram, que foram fabricadas e que ainda vão ser, se todos fossem chamados para um tempo, para um momento do tempo, e nesse momento a gente emitisse um som, ele ainda seria menor do que Deus merece receber. Então a inspiração veio daí. E eu me lembro que, assim, com o violão, né? Tocando, comecei a cantar, escrever. E tem um pouco de insatisfação ali, de eu falar assim, poxa, por mais que eu dê para ele, ele ainda merece receber mais, né? Então, mas me conforta saber que se todo mundo, né, se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam a tua grandeza, Pai. Mas aí tem a conclusão que então, cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu. Que agrade ao teu, que eu seja igual a uma criança, porque ele fala que o perfeito louvor é dado por uma criança. E isso, assim, para mim, é meio chato falar isso, mas deixa eu falar mesmo assim. Mesmo correndo o risco de ser mal interpretado. Para mim isso é uma poesia, na verdade é uma poesia que se transformou numa canção, apesar dela ter sido criada como canção. Foi uma poesia de um coração que quer adorar a Deus. É isso. E essa para mim é uma das queridinhas. Aí, se eu pudesse fazer o top 5, com certeza a Mais Bela Canção. Eu tive a oportunidade de dois... E tem uma frase que é marcante para mim, né? Que é e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. E isso aí eu como ministro de louvor, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer sempre em mente disso, né? A gente às vezes é tentado achar que a gente ministra um louvor e o negócio, Deus vem e foi por causa de você. E não foi, é por causa dele, né? Mas não é por causa de nós mesmo, porque nós fizemos de um jeito, escolhemos uma sequência de canções, é porque ele veio e se agradou daquele momento e desceu e se manifestou, né? Mas mesmo assim a gente não chegou nos pés dele. Essa música Obrigado por lembrar dessa canção. Eu lembro dessa música, eu citei essa música aqui porque nós cantamos muito no grupo jovem na minha adolescência e
quando um dos amigos meus que foi casar e me pediu também para organizar o casamento dele, que foi o Gabriel, que o senhor conhece, ele pediu essa música e a sua filha, Larissa, cantou essa música no casamento. Foi. Quando eu mandei o arranjo para ela, e ela falou assim, mostrei pro meu pai, eu falei, caramba, tipo, o compositor gostou. E depois teve o casamento do Gustavo, que a gente tocou esse arranjo. Mas aí, com a presença do compositor, a gente tem que tocar a nota certa. Eu tinha botado todos os acordes lá, assim, ó, não é isso aí não, não é isso aí não. Mas é o carinho do compositor, né? Com o jeito do compositor de tocar a própria música. Eu me senti honrado de tocar. Eu é que me sinto honrado, Felipe. Que isso. E essa música fala também sobre a soberania de Deus. É linda. Certamente, uma das que eu mais gosto que o senhor compôs na sua trajetória. Uma outra pergunta que eu tenho para o senhor é quando surgiu essa decisão de um compositor como o senhor, que já teve diversas músicas gravadas, a decisão de agora vou ensinar pessoas o que eu aprendi ou o que eu sei, de mentorear pessoas, de ouvir canções dos seus alunos que mandam música todo dia, se eu ouvir, dar um feedback. Todo dia. A criação da Vambora Fazer Música. Quando surgiu essa decisão e por que surgiu essa decisão? Isso. Assim, ajudar pessoas ou compartilhar dicas sobre isso, né? Foi a minha vida toda, né? A vida toda. Eu me lembro que por volta do final da década de 90 até, digo que 98, 99, até 2007, 2008, uns 10 anos, eu fiz muitos seminários de louvor e adoração, sabe? No Brasil e no exterior. Só nos Estados Unidos eu fiz 30. Em 30 igrejas diferentes, 30 nesses 10 anos. Mas o enfoque era mais louvor e adoração, mas sempre me perguntavam, né, sobre composição. Só que eu nunca tinha parado para fazer isso de maneira estruturada, né? E com o Vambora Fazer Música, acabou que eu tive essa oportunidade de parar, sentar, estruturar. Eu já tinha feito alguns cursos de composição na Berklee School of Music, né? Fiz por EAD. E tinha livros que eu comprava sobre composição e li e tal. Mas quando eu sentei para fazer, e sentei numa manhã e fiz isso, começou a tomar muito corpo e estava muito alinhado com os métodos que eu já via. Não sei se empiricamente ou se lá no fundo influenciado por aquilo que eu já havia estudado, né? Então, e aí falei, vou colocar isso. Eu não entendia sobre marketing digital, como é que poderia colocar isso. Então, comecei a me informar com pessoas, comecei a fazer cursos em paralelo, né, com a gravação do Vambora. E aí chegou num formato hoje que eu acho que é um formato adequado, né, que é o... Assim, eu tenho aulas gravadas lá, que para mim é o core, né, que a gente chama de curso essencial de composição, que vai desde a inspiração até mais ou menos divulgar sua música, porque essa coisa vai mudando com o tempo, né? E, assim, tá lá, tá gravado. E depois, no meio desse caminho aí, da primeira turma, eu tive a ideia de trazer, assim, além de mim, tá, cada 15 dias, 20 dias, às vezes era semanalmente, né? Tirando dúvidas e trazendo assuntos novos, eu desenvolvendo alguma coisa que as pessoas colocavam nos comentários da área de membro lá do curso. Comecei a trazer amigos, compositores para falar e trocar experiência, né? Eu acho que a riqueza está nisso aí também, entendeu? E eu não trouxe só pessoas que pensam igualzinho a mim no processo criativo. Tem pessoas lá que são completamente diferentes de mim na maneira como compõem. Mas estão lá expondo, porque eu acho que o processo criativo assim, é aquilo que melhor é adequado para você. Você está entendendo? Não tem uma regra. Você está entendendo? Você vai pegar aquele dom e talento lá que você tem, que é natural, o que não foi descoberto, né? Tem muita gente que pensa que eu acho que o cara, para compor, não tem que ter dom. Não, ele tem dom. Só que às vezes ele fala, ele tem o dom. Só que ele tem que descobrir aquele dom e tem que desenvolver. Não adianta ter o dom sem desenvolver. E se desenvolve isso como? Com técnica e colando com gente que saiba mais que você. Pessoas que já tiveram resultados, né? Que tem música gravada, que sabe o caminho das pedras, né?
Então a gente trouxe lá, sei lá, 25 e 30 pessoas. Trouxe também professores universitários, trouxe pessoas de marketing. Lá. Eu também dei aula sobre mindset, né? Sobre a mentalidade do compositor, como é que deve ser. Ou mentalidade para o cara que vai criar algo com arte, né? E ser resiliente a sofrer críticas, né? Porque a arte é algo que vai se tornar público e você vai estar sujeito a sofrer crítica, né? Então, se você não vai resiliente à crítica, você desaba, né? Você não vai mostrar nada para ninguém. Como eu tenho aluno que começou a estudar comigo, que tinha lá cadernos de música, que nunca tinha mostrado para ninguém. Não adianta você ter 100 canções, elas nunca foram cantadas. Você ter 100 poesias, elas nunca foram lidas, né? Porque você tem medo. Então, a ideia do Vambora não é ser um curso de composição, mas ser um programa de treinamento, né? Que tem essas diferentes visões e facetas. E tem também essa coisa de alguém estar te empurrando, né? Que você falou de mentorear aí. Alguém está te empurrando para fazer. Vai dizer assim, ó, tá, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E se a gente fizesse isso? Alguém que está trazendo uma ideia nova, né? Você mesmo, você cita isso como exemplo, né? Pô, vamos detonar essa ponte aqui, botar um bando de dinamite essa ponte aqui, né? E é que bom que a gente pode fazer isso com liberdade, né? Que ali o ambiente é para aprender mesmo, né? E assim, o fato de eu escutar a música todo dia dos meus alunos, né? Me faz também a ganhar acervo, né? E ficar antenado com o que as pessoas estão fazendo. Às vezes eu escuto uma música, eu agora mesmo escutei uma música de um aluno, que é aluno e colaborador nosso também, é o Pedro Sá. Ele até fez um módulo gravou umas aulas pra gente no Vambora Fazer Música. E ele fez uma linha melódica que eu falei, caramba, eu escutei 30, 40 vezes, falei assim, caramba, eu nunca pensei nesse negócio, sabe? Não estava presente no meu acervo de peças, aquilo ali, né? Eu me apaixonei pela melodia. Aí ele viu, ele falou assim, poxa, que tal uma parceria? Aí eu falei, ó, eu não faço parceria com aluno, né? Mas quem sabe, né? Se eu conseguir colocar uma letra à altura, eu tô até sem tempo para isso, né? Você vê aí que a gente tá para marcar essa entrevista já há um tempo, né? Mas conseguimos. Conseguimos. Quem sabe vai ser uma parceria aí com o Pedro, né? Eu já comentei isso com o senhor, que o seu curso foi e tem sido bastante agregador para o compositor. Esse momento é importante de ter um feedback, de ter alguém que já andou, já trilhou aquele caminho e está trazendo, olha, troca essa frase, troca essa melodia, ó, isso aqui está repetido, isso aqui está parecido com alguma coisa, essa ponte detona, ou então cria uma ponte, isso agrega muito. E eu percebi que eu tive um crescimento como compositor. Felipe, deixa eu falar com você, eu percebi também. Eu percebi e a Ana percebeu. A gente virou fã. Nós viramos fãs dessas canções. Tem canção que quando olha para o outro, né? Laranja Doce, por exemplo. Estamos sempre lembrando de você, viramos fãs. E assim, é notório o seu crescimento. Eu queria até falar que quando descobrirem você, Felipe, você vai ter que parar de fazer muita coisa que você está fazendo aí para se dedicar mais para a composição. Eu sei que você faz um monte de coisa, né, no seu trabalho, no seu ministério, mas você vai começar a ser demandado por composições. Pode ter certeza disso. Uma coisa que eu percebi, muito obrigado pelas palavras sinceras, que você sempre fala comigo, que a pandemia, né, o seu curso começou ano passado, que em plena... no meio da pandemia. Né, estava surgindo uma pandemia. Foi bastante agregador, porque eu falei, né, eu compunha há 15 anos, mas nunca tinha feito um curso de composição, e por isso que agregou. Mas eu também percebi que a pandemia potencializou muitos cursos. Eu não sei se foi uma questão de algoritmo, mas de repente apareceu muita gente trazendo os seus métodos, os seus cursos. O que o senhor percebeu em relação a isso? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí, muita gente migrou para
para trabalhar com internet, né, com marketing digital, com a venda de infoprodutos, né? Não era nem o meu caso, porque quando eu pensei em fazer isso, não tinha pandemia, não tinha nada. Mas realmente esse último ano, né, esse último ano a gente vai ficar discutindo ele mais 10 anos, né? Porque os efeitos, né, os efeitos sociológicos, né, antropológicos, se eu posso dizer assim, eles vão ser discutidos daqui a uns 10 anos. Mas o que eu vejo, assim, um monte de oferta de curso, porque teve gente que perdeu sua fonte de renda e vivia no mundo físico, né? Vendendo produto físico ou vendendo hora, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima da nossa família aqui que ela vendia hora, né? Dando aula na academia, você está entendendo? E hoje ela tem lá um infoproduto que eu ajudei ela a colocar e ela está indo muito bem lá. Então tem a parte da economia, tem uma parte da descoberta, né? Mas isso, por um outro lado, tem assim, você falou das muitas ofertas, né? Hoje é difícil você manter uma aula, por exemplo, uma aula ao vivo, né? Como a gente fazia no ano passado, com 35, 40 pessoas presentes, né? Hoje a gente bota 8 pessoas na aula, porque tem uma série de coisas da pandemia, né? Tem o momento que a pessoa está vivendo, né? Eu sei que tem pessoas que se deram muito bem, estão se dando muito bem no tempo de pandemia, mas outras perderam emprego, perderam família e tal. Então, assim, eu acho que a gente está no meio de uma ebulição de ofertas de infoproduto. Toda hora você vê lá, semana disso, semana daquilo, desafio disso, imersão disso, imersão daquilo, que até você, assim, tá difícil de você chamar a gente para um tipo de lançamento desse. A fórmula já está meio que, né, tá meio batida. Ficou batida porque um monte de gente está utilizando. Mas, assim, eu vejo essa parte da economia e vejo também uma nova realidade de trabalho. Por exemplo, eu estou 1 ano e 1 mês trabalhando de casa. Trabalho numa empresa estatal, né? Estou 1 ano e 1 mês. Eu fui lá 2 vezes. Uma trocar meu computador que quebrou, você está entendendo? E provavelmente vou ficar mais um bom tempo aqui, a data de hoje, assim, mais uns 3 ou 4 meses, para quando, se a gente voltar, eu vou voltar 2 dias presencial e 3 dias em teletrabalho. Então tem essa mudança mesmo de paradigma, né? Os seminários que eu fazia nas igrejas há 20 anos atrás, hoje é uma coisa impensável, né? Com de aglomeração, essas coisas todas, né? Então eu acho que houve, está assim, uma oferta muito grande e assim, é uma coisa natural que aconteça, né? É um movimento da economia, um movimento sociológico, sei lá. Essa coisa vai ter que ser estudada aí mais para frente, né? Mas assim, eu acho que assim, tem muita gente. Eu mesmo esse ano comprei um monte de curso, né? Eu comprei um monte de curso, não necessariamente da minha área, mas coisas assim que eu gosto de fazer, de marcenaria, comprei curso. E comprei um curso também sobre leitura dinâmica de partitura, né? Que eu leio partitura, mas assim, estava faltando um dente a minha leitura. Aí voltei a estudar. Então, é bom que tenha essas ofertas assim de influência. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também, né? No mercado fica assim. Também funciona, é uma questão da pessoa também ter um foco, porque senão ela vai... São diferentes métodos e se ela pegar... ela tem que saber filtrar aquilo que vai realmente agregar de um curso para o outro. Porque às vezes você vai ter um curso que vai falar, tudo que aquele outro professor falou, ignora. Então, isso acho que não agrega valor. E eu quero, já nesse momento, nós estamos aí já há um tempo conversando, queria agradecer a sua presença aqui falando conosco. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, essa história toda. Clica no sininho. Pastor, diz pra gente aí, para quem está ouvindo aqui agora, quem chegou aqui agora no canal e está pensando em compor, já compõe, qual a palavra que o senhor poderia deixar aí para essa pessoa que está pensando em compor, aquele que já compõe e está precisando, de repente, de uma palavra, de um foco, de um... Eu vou falar
principalmente para aquele que compõe o tipo de música que eu componho, que é música para Deus, né? Cada pessoa compõe com suas crenças e valores, né? Passa a sua mensagem. Mas você que tem um chamado para compor para Deus, eu sei que talvez esse canal não seja só para o pessoal gospel, né? Mas assim, mas eu vou falar primeiro especificamente, você que compõe música gospel tem uma preocupação maior em relação à composição com a questão teológica, tá? E hoje em dia, eu mesmo cheguei de viagem ainda há pouco, né? Estava na estrada e a gente estava escutando lá, assim, tem coisas que estão se escrevendo, né, hoje em dia, que não como é que eu posso dizer isso? Não resiste a uma argumentação teológica assim mínima. Então tem que prestar atenção nisso. Agora, de uma maneira geral, deu recado para o meu público, né, para o público gospel. Preste atenção nos aspectos teológicos, principalmente na troca de discurso, né, da canção. Tem canções que tem erro teológico, que uma hora é a pessoa cantando, outra hora é Deus cantando para ela. E aí, sem avisar essa troca de discurso, você tem umas aberrações teológicas. Agora, de uma maneira geral, deixa eu falar com o pessoal que compõe. Essa é uma jornada que você pode trilhar sozinho, na base da tentativa e do erro. Mas ela é custosa. Ela é solitária e ela é dolorosa. O que eu faria, se eu pudesse recomeçar de novo, eu teria mentores desde o iniciozinho lá. Eu talvez fosse menos egoísta de querer compor sozinho. Talvez eu tivesse mais parceiros. Está entendendo? Talvez eu expusesse as minhas ideias para outros parceiros, para que nessa mistura eu pudesse passar das coisas que eu sei, mas também adquirir das coisas que os outros sabem. Outra coisa é aquela questão do dom e do talento. O dom e o talento, tem coisas que você descobre só quando você começa a fazer. Eu falo isso para os meus alunos, né? Você já notou que uma vez você nunca tinha jogado ping-pong, por exemplo, você não sabia nem pegar uma raquete, você pegou e viu que você levava jeito para isso, né? Algum esporte com bola, sei lá com o quê. Aí você descobre uma habilidade que você não tinha. Às vezes você não tenho dom para compor. Não, tenta. Aí, se não tiver dom, você não vai saber, todo mundo vai saber. Mas muitas vezes a falta de dom é algo que não foi descoberto ainda. Mas não adianta ter o dom e ter o talento sem que você conheça as técnicas, né? E às vezes uma técnica simples é capaz de mudar. Eu mesmo comprei um equipamento agora. Olha só. Eu peguei um equipamento simples, um maçarico. Maçarico que você coloca assim numa coisa de gás, maçarico culinário, né? E aí, botei o negócio lá. A segunda vez que eu botei, quebrei. Quebrei o maçarico, né? Porque para mim era tão óbvio que era botar o negócio ali e rodar, né? Mas era para rodar só 25 graus. Depois eu falei o manual, você tá entendendo? Eu tentei rodar, dei uma volta quase inteira na lata, achando que era para torcer uma rosca, né? E quebrei o negócio, tive que comprar outro. Pensa bem, era uma instrução simples, né? Que eu poderia ter lido no manual, ou que alguém poderia ter me dado, né? Não, mas eu tentei fazer sozinho. Então, tenha mentores e também conviva com pessoas que já compõem. Faça amizade com pessoas que já compõem. Coloque a sua obra à crítica. Exponha para a crítica. A crítica é algo que, assim, se você receber só como crítica, como algo pessoal, você não vai crescer. Mas se você receber, poxa, eu vou prestar mais atenção nisso, né? Vai acabar de uma certa forma sendo benéfica para você. Então, para você que está começando, e para você que já é experiente, tenha mentores, tenha pessoas ao seu lado. Tem uma máxima na administração, fala que você é a média das 10 pessoas que você mais convive. Em tudo, né? Em nível de riqueza intelectual, de espiritualidade, de compreensão, do que seja. Então tenta conviver com pessoas que têm resultado, que você vai acabar aumentando
na média, né, a sua eficiência para compor. Mestre, eu não tenho palavras para agradecer aí o seu tempo e suas palavras. Eu tenho certeza que esse conteúdo certamente vai agregar valor na trajetória de todo mundo. É sempre bom ter essa experiência de quem já passou. Se você fala uma palavra que eu procuro guardar, que não existe monumento para críticos. É assim, uma palavra que eu sempre falo, não existe no sentido de que nem prêmio, nem Grammy. O Grammy do crítico não tem. Então tem que se arriscar, né? Que a gente tem que tentar. E isso eu falou agora sobre isso. Então eu não tenho como agradecer o seu tempo. Eu tenho certeza que isso certamente vai render muitos frutos. Então quero agradecer. Eu vou fazer aqui a sua saudação. Nós vamos terminar hoje com a sua saudação lá na comunidade do Vambora Fazer Música. Então, vamos lá? O senhor puxa aí que o senhor está mais acostumado. Você é mais acostumado então tá bom. Deixa eu te agradecer também pela sua generosidade de ter me convidado. Você sabe, eu só vou tornar público aqui, eu não tenho em você uma pessoa distante, nem um aluno, eu tenho em você um amigo, um irmão. A gente se fala quase todo dia, né? Ou pelo menos toda semana a gente troca mensagem lá. Estou escutando as suas canções, estou muito feliz com o seu sucesso. Torço pelo teu sucesso como compositor, como homem de Deus que você é, e torço pelo sucesso aqui do seu canal, que se multiplique de assinantes. Vamos lá? Vamos. Um abraço. Fique com Deus. E vamos embora fazer música. Abraço, querido. Dá um joinha aí. É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Fique com Deus. Um abraço.